Olá, me chamo Ariane Carla, eu sou professora formada em pedagogia, trabalho na área desde 2001, na parte da educação infantil, sempre nessa área. Planejo minhas aulas, né? Hoje em dia, usando mais a BNCC como base, mas baseada também nos livros didáticos que a escola oferta, né? E a BNCC hoje há necessidade de trabalhar mais profundamente a BNCC. A avaliação que eu faço da minha turma, como a minha turma é a turma inicial, a turma de pequenas crianças, né? A turma de 3 anos, eu faço relatórios, né? Eu avalio as crianças de acordo com o desenvolvimento. A gente trabalha com relatórios, não com avaliação escrita, mas assim, acompanhando o desenvolvimento da criança, baseado na BNCC. As dificuldades que a gente tem hoje em sala de aula é mais comportamental. As crianças hoje chegam em sala de aula com muito déficit de aprendizagem, né? Depois da pandemia, a gente sentiu muito essa dificuldade em sala de aula. São crianças que vêm bastante agitadas, com muito déficit de aprendizagem, falta de atenção. Aí desencadeia as outras modos de aprender. Então, baseado nessa dificuldade, né, nessa nova geração, eu planejo minhas aulas assim. Eu não uso só o lápis e o papel. Eu saio muito do tradicional para o construtivismo. Eu construo muitos materiais pedagógicos para trabalhar com eles, materiais concretos que eu consigo perceber que através desses materiais eles desenvolvem melhor o aprendizado. O material que a escola oferece são os livros, porém eu tenho uma certa liberdade para poder construir junto com a turma materiais que beneficiam a aprendizagem deles. Olá, boa noite. Irei apresentar meu trabalho de intervenção pedagógica da disciplina Profissão Docente e Identidade Profissional. E meu grupo é formado por mim, Miriam, Franciele, Jardiele, Rafaela, José Roberto e Thaís. E nesse meu trabalho a gente irá levar em consideração os problemas comportamentais em sala de aula, que é bastante recorrente pós-pandemia. E o que nos chamou muito a nossa atenção para abordar, né, nesse nosso trabalho. E conseguimos uma grande profissional que tem anos já que está aí no mercado de trabalho. O nome dela é Ariane Carla. Ela trabalha na área da educação desde os 16 anos dela. E no começo foi sem formação, né? Ela foi porque ela se identificava, gostava muito, mas depois que ela começou a atuar na área, ela se interessou por uma formação, por uma especialização, mas sempre na educação infantil. E ela nos relata que chegou para trabalhar no CET, que é o Centro Educacional Talentos, desde a sua formação, né? E tá até hoje. E ela disse que os momentos assim de mudança realmente que teve foi pós-pandemia, que os alunos voltaram cada vez mais estressados, né? Pois não tem aquela rotina e acaba que traz para nós, né, enquanto profissionais, tentar, né, fazer com que aquela criança ela se sinta acolhida, se sinta abraçada, né? Porque na escola a gente só não tem rotina, a gente só não tem regras, a gente tem a parte de dar acalentar aquela criança, né? Porque a gente não sabe como é que é a verdadeira, né, rotina daquela criança, a gente não sabe como é a relação delas com os pais e o porquê de tanta revolta, o porquê daquele comportamento, e é isso. Oi, gente. Eu me chamo José Roberto Soares de Arruda e o nosso tema abordado foi trabalhar o problema comportamental em sala de aula. Então, eu vou resumir um pouco desse assunto para vocês. Trabalhar o problema comportamental em sala de aula, ele refere-se ao conjunto de comportamentos que são considerados inadequados ou disfuncional em determinado contexto. Trabalhar o problema
comportamental em sala de aula envolve abordar questões relacionadas ao comportamento dos alunos que podem interferir no ambiente de aprendizagem. Esses problemas podem variar desde a falta de atenção e desrespeito às regras, até com comportamentos agressivos ou desafiadores, né? Aí o primeiro passo para lidar com o problema comportamental é estabelecer um ambiente positivo e seguro, onde os alunos se sintam acolhidos e motivados a aprender. Olá pessoal, eu me chamo Emily Thaís e vim falar um pouco sobre a questão comportamental das crianças em sala de aula. Essa problemática foi escolhida pelo nosso grupo para ser abordada durante esse trabalho e gostaríamos de frisar que a questão comportamental é algo que sempre ocorreu no cotidiano de sala de aula. Porém, o período pós-pandemia levantou números maiores de crianças com deficiência intelectual e com problemas de comportamento, gerando assim um desafio aos professores em saber como lidar com essa alta demanda, salientando que cada caso, cada criança vai demonstrar um tipo de comportamento diferente. Então, a forma de intervir, a solução, o direcionamento vai ser diferente. Então, cabe ao profissional, ao professor, observar individualmente cada aluno para saber qual a forma necessária de intervir em cada caso. Também é importante frisar que a família e a escola devem atuar como parceiras na busca pela solução dessa problemática. Boa noite, eu me chamo Sandra Renato, eu vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho, que abordou o problema comportamental no ambiente escolar, em sala de aula. Em uma primeira análise, realizamos uma entrevista estruturada com a professora, no qual houve vários relatos de vivência. Diante disso, sendo observada as particularidades da indisciplina em sala de aula, que é um tema que gera muita preocupação para a escola, pais e professores, que prejudica, eu acho que uma rotina escolar, está ligado a um conjunto de regras estabelecidas a cumprir, para garantir um convívio melhor em sala de aula, em resultados de aprendizagem. E é de grande importância que o professor saiba estabelecer uma postura de regras, assumir uma postura que venha dar confiança sobre as colocações estabelecidas de uma boa comunicação entre pais e responsáveis. Olá, me chamo Jardiel. Vou falar um pouco sobre a justificativa do nosso projeto. Mediante esse trabalho de intervenção, foi pensado em diversas maneiras de solucionar esse problema comportamental em sala de aula, visto que esse processo só dará andamento se a escola caminhar junto com a família. No entanto, não é apenas esse problema que vivenciamos em sala de aula. São diversos outros fatores que nos impedem de concluir ou aplicar planos de aula proposto para o dia a dia. A escola atualmente disponibiliza o setor do AE, porém há falta ainda de um suporte maior à base da família. Recorrente a esse processo de adaptação, os alunos não têm uma boa socialização, falta de respeito com os professores está crescendo cada dia mais. Precisamos construir projetos para que os alunos possam respeitar os professores. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Cordeiro, sou aluna do curso de Pedagogia e a gente ficou com um trabalho sobre problemas comportamentais. Nosso trabalho teve como base um plano de intervenção. Então, todo plano de intervenção ele precisa de metas e objetivos, Então, quais foram as metas que a gente pensou em alcançar?
O objetivo geral foi conscientizar o educando da necessidade de mudanças comportamentais em sala de aula e na escola. Por quê? Porque a gente vem enfrentando, principalmente depois da pandemia, vários problemas comportamentais. Então, o objetivo geral da gente era conscientizar o aluno, conscientizar o aluno sobre o seu comportamento em sala de aula. E os objetivos específicos são: o primeiro, investigar a causa do comportamento inadequado. Por que investigar? Porque antes de a gente combater, a gente tem que saber de onde vem esse comportamento, que às vezes vem de casa, crianças que são abusadas pelos pais, não só fisicamente, mas verbalmente. A violência psicológica chega a ser às vezes pior do que a violência física. Tá falando que o aluno é isso, que a criança é aquilo, que não presta. Então, a gente viu nesse problema que a professora falou na entrevista, que a gente precisava investigar antes de onde é a fonte do problema para poder combater. Outro objetivo que a gente teria era praticar em sala de aula momentos em que os alunos venham se sentir acolhidos. Um momento de um abraço, um momento de um aperto de mão, um momento para cantar, até mesmo um momento para orar com eles, para que eles botem para fora e que se sintam confortáveis em viver naquele ambiente. E por último, desenvolver no aluno a confiança no docente. Por quê? Porque às vezes os alunos já vêm de casa agitados e com os comportamentos extremamente rudes. Então, quando o professor não desenvolve essa confiança no aluno, fica difícil trabalhar o problema comportamental. Então, o professor ele tem que ser espelho para o aluno. Ele tem que chegar para o aluno com carinho, com amor e tentar ganhar essa confiança para investigar o problema, para combater e para ter essas práticas em sala de aula, certo? Boa noite, me chamo Franciele. Vou falar um pouco sobre a importância da observação individual de cada aluno em sala de aula. Todos nós sabemos que a educação infantil é o primeiro contato que a criança tem fora de sua residência, longe de sua família. E para elas é uma questão muito difícil, porque são pessoas que elas nunca viram na vida e aquelas pessoas estão ali ensinando, estabelecendo regras, e isso demora um certo tempo para a adaptação dos mesmos. A questão comportamental, algumas vezes, está ligada à criação dos pais. Como eles educam, como eles ensinam aquela criança, e algumas vezes também pode estar ligado a algum transtorno que a criança possui e os pais ainda não perceberam ou não têm conhecimento disso. Então é importante a professora observar cada criança individualmente, fazer registros. Nesses registros, relatórios, colocar comportamento, nível de aprendizagem, se a criança consegue ou não consegue acompanhar a turma. Se elas perceberem algo de diferente, comportamentos diferentes para aquela idade, é importante também a professora saber o desenvolvimento cognitivo, a fase de desenvolvimento para cada idade, e com isso ela trabalhar junto com a família. É importante também a participação dos pais e responsáveis, pois escola e família precisam caminhar juntos, porque nem só os pais conseguem fazer o papel de uma escola e nem a escola consegue fazer o papel dos pais. Então eles têm que andar ali em conjunto e ver a melhor forma para educar e para ensinar aquela criança.